Capítulo 12. Como melhorar o seu flerte. Mesmo quando as suas intenções estão alinhadas e se exprime abertamente, por vezes as pessoas não o percebem corretamente. A comunicação tem sempre de ser interpretada. Assim, persiste uma possibilidade de ser mal entendida ou de as pessoas fazerem julgamentos incorretos acerca de si. Há também uma boa probabilidade de não estar a exprimir-se claramente ou eficazmente. Por exemplo, pode convidar uma rapariga para tomar um café, mas talvez ela seja inexperiente ou venha de uma família conservadora e o que é uma clara demonstração de interesse da sua parte é visto por ela apenas como um convite à amizade. Ou talvez elogie o vestido de uma mulher, mas, seja pelo que for, o seu tom e a expressão facial não são claros e ela pensa que está a ser sarcástico. Talvez ela seja insegura e muito sensível em relação aos elogios dos homens, por isso responde negativamente. A longo prazo, mal-entendidos e perturbações na comunicação são inevitáveis. Por mais claro e encantador que seja, haverá sempre mulheres que interpretarão mal o que lhes diz, assim como as suas intenções. Isto é um facto da vida e algo a que deve habituar-se. O que podemos controlar é a eficiência e a abertura com que comunicamos, aprendendo capacidades de comunicação claras e eficazes. Quanto melhores forem as nossas capacidades de comunicação, mais claramente poderíamos exprimir-nos e mostrar interesse sexual. Quanto mais claramente nos exprimirmos e mostrarmos interesse sexual, mais probabilidade teremos de nos conectar com mulheres de forma sexual e emocional. É triste, mas é verdade. Há frequentemente situações em que uma mulher estará sexualmente interessada num homem, mas o fracasso em comunicarem as suas intenções reciprocamente evidenciará toda a interação. Não há desculpa para deixar isto acontecer e, tal como se passa com os 3 pilares, vai descobrir que a comunicação clara reforçará outras áreas da sua vida. As suas relações profissionais, a sua família, as suas amizades, as suas capacidades de networking, tanto quanto reforça as suas relações românticas e a sua capacidade de conhecer e atrair mulheres. Primeiras impressões. As primeiras impressões são cruciais. Os estudos demonstram que baseamos a maior parte da nossa percepção sobre as pessoas nos primeiros minutos que passamos com elas. Esta percepção inicial pode estender-se e influenciar a nossa relação com a pessoa por semanas e até meses. Se pensar em todas as mulheres com quem namorei seriamente, com quase todas, estimo que cerca de 90%, as coisas ficaram on nos primeiros minutos da interação. Fizemos clique e essa primeira impressão levou a uma relação romântica e sexual mais adiante. O maior mal-entendido acerca das primeiras impressões é estar demasiado preocupado com o que diz uma mulher no momento em que a conhece. Mas aquilo que diz quando a conhece não tem verdadeiramente importância. Espero, neste ponto do livro, não precisar de lhe explicar porquê. As palavras exatas que diz são muito menos importantes do que as suas intenções e o nível de ansiedade. 90% das vezes, quando conheço uma nova mulher, digo sempre: Olá, sou o Mark. E continuo: Gostava de a conhecer. E, se estiver a sentir-me particularmente corajoso, digo: Achei-a gira e gostava de a conhecer. Apenas isto. Pode perguntar a uma mulher como está a correr o seu dia ou dizer-lhe a coisa mais sensível e espirituosa nos primeiros minutos. Mas a primeira impressão dela vai basear-se sobretudo em como se apresenta. Aparência e estilo de vida. Capítulos 7 e 8. No seu nível de ansiedade, capítulos 9 e 10. E na sua capacidade de comunicar claramente. O que de facto sai da sua boca ficará esquecido ou será completamente irrelevante ao fim de alguns segundos. Com isto em mente, eis as linhas mestras para criar uma boa impressão. Não a surpreenda ou assuste quando se aproximar dela. Este é provavelmente o único dobrar e afinados para a abordagem de mulheres. Se a sobressaltar ou assustar da primeira vez que ela o vê, pela minha experiência não há quase nada que possa fazer para recuperar. É imediatamente catalogado como tarado e ela fará tudo para escapar da situação.
Mesmo que seja educada e fale por um minuto, o mais certo é nunca se abrir nem confiar em si. Normalmente, as formas de sobressaltar ou assustar as mulheres numa primeira abordagem são aproximar-se por trás, nem pensar, segurá-las violentamente, gritar-lhes ou dizer algo ofensivo ou estranho. Se estiver na dúvida sobre como abordar uma mulher, simplesmente vá ter com ela. Apresente-se e explique-lhe que queria conhecê-la. Eu sei que isto parece desinteressante e enfadonho, mas lembre-se, não tem de a entreter, tem de mostrar que não é carente e exprimir o seu genuíno interesse nela. Durante o dia, habitualmente prefácio a apresentação dizendo algo como: desculpe, sei que isto é um tanto invulgar. Também durante o dia, normalmente digo-lhes que as acho giras. Pela minha experiência, quanto mais fantasiosas e criativas forem as formas de os homens dizerem as suas deixas de abertura, mais provável é que A. digam algo esquisito e B. se revelem como carentes. Pense nisto. Se ficar 10 minutos sentado, tentando pensar no que dizer a uma rapariga para que ela goste de si, como pode isso não ser carente? Ela vai senti-lo. De facto, é assombroso. As mulheres têm mesmo um sexto sentido em relação a estas coisas. Notei que quanto mais tempo hesito e fico uma rapariga antes de a abordar, mais probabilidade tenho de ser rejeitado. As melhores abordagens que faço são quando não penso e espontaneamente aproximo-me e digo olá. Não se demore. Se demorar a pairar em volta dela, é quase garantido que a abordagem parecerá embaraçosa e forçada. Imagine uma linha direita entre si e ela, até ficar mesmo à sua frente. Não fique junto dela a bater os pés enquanto reúne coragem. Sorria. Sorria sempre. Não sorria como o Joker dos filmes Batman, mas sorria como uma pessoa simpática e amigável. Um sorriso confortável. Endireite-se, fale alto e claramente. Faça um contacto visual intenso, apresente-se e estenda a mão. Dê um aperto de mão firme. A isto chama-se um ser humano confiante. Se está a sofrer muitas rejeições logo na abordagem inicial, uma das seguintes três coisas está a acontecer. 1. Está a apresentar-se mal. Isto é, veste-se mal, má aparência, mau estilo, má linguagem corporal. Reveja os capítulos 7 e 8. 2. As suas intenções são as erradas. As razões erradas para abordar uma mulher incluem tudo o que não seja ela é gira, quer conhecê-la. Ou seja, abordá-la para fins estatísticos, para ganhar prática, para impressionar os seus amigos, abordá-la porque quer experienciar uma série de disparates que leu na internet. Estas são todas as razões erradas para abordar uma mulher. Quando vê uma mulher bonita, não deve ser motivado por outra coisa além do seu desejo de a conhecer. Apenas isso. Se tem problemas em encontrar essa motivação, volta à secção sobre ansiedade sexual no capítulo 9. 3. Não está a seguir uma das instruções acima. Está a sobressaltá-la. Está a esforçar-se demasiado para parecer inteligente ou interessante, ou está a fazer algo tecnicamente errado. Não a olhar nos olhos, não sorrir, etc. Como disse, se estiver tudo em ordem, não será rejeitado muitas vezes logo de início. Treinei homens que ainda tinham algumas falhas graves. Falta de confiança, má aparência, ansiedade. Mas fazê-los seguir as instruções acima levou que a maior parte das mulheres pelo menos parasse e falasse com eles por um segundo. E, na verdade, esse é o objetivo da introdução. Fazê-las parar e falar consigo por um segundo. São as suas capacidades de conversação que fazem com que esse segundo se transforme num minuto e esse minuto numa hora. Capacidades de conversação. Desenvolver capacidades de conversação é um tema profundo e, neste livro, vou apenas frisar os aspectos mais importantes e os conselhos mais fáceis de implementar. Eis os tópicos que vamos cobrir nesta secção. Usar linguagem eficaz, perguntas versus afirmações, criar infindáveis tópicos de conversa, storytelling, aspectos básicos de conexão emocional.
Usar linguagem eficaz. Este é o remédio rápido que pode aplicar às suas capacidades de comunicação. Usar linguagem eficaz significa dizer o que pretende com o mínimo de palavras possível, mantendo o seu sentido e intenção. É aqui que ser um bom escritor pode mesmo ajudá-lo a ser um bom comunicador. Se está a dizer algo em 4 frases que possa ser dito numa, diga-o numa. Se está a dizer algo em 10 palavras que pode ser dito em 4, diga-o em 4. Na conversação e na comunicação, a qualidade é sempre mais importante do que a quantidade. É sempre preferível ter 30 segundos de comunicação fascinante do que 10 minutos de comunicação medíocre dizendo a mesma coisa. Também implica remover os tipo, estás a ver, e outras bengalas da comunicação cotidiana. Remover todas as bengalas durante 100% do tempo é quase impossível. Ainda solto, ocasionalmente, ou estás a ver. Mas quanto mais remover, mais o seu discurso será claro e coerente. Nada demonstra mais falta de sofisticação do que alguém que está sempre a introduzir tipo e nas suas histórias. Leia em voz alta as 2 frases seguintes. Então, acho que o que quer dizer é que, tipo, nunca me sentia realmente em casa quando vivia lá. Estás a ver, na Califórnia, as pessoas eram assim um bocadinho, tipo, superficiais para mim e eu acho que não gostava assim muito daquilo. Estás a ver? Nunca me sentia realmente em casa na Califórnia. As pessoas pareciam-me um bocado superficiais. Não gostei muito. Repare na diferença entre as duas. Repare como a segunda parece ter muito mais impacto e ir direto ao assunto. Também não deve falar como um robô. Pode continuar a usar todas as inflexões, tonalidade e ritmo na segunda frase, sem recorrer a e tipo a toda a hora. Quando lê as frases, deve conseguir sentir uma diferença imediata. A primeira parece muito casual, sem ânimo, até mesmo preguiçosa e desinteressada. A segunda soa séria, poderosa e clara. Perguntas versus afirmações. Criar linhas de conversa através de afirmações é muito mais poderoso do que através de perguntas. Isto porque cria rapport e torna instantaneamente as conversas mais pessoais. Por exemplo, se está a falar com uma mulher num bar por alguns minutos, dizendo: Adoro azeitonas na minha bebida. Quando era miúdo, comia-as diretamente do frasco. Isso é muito mais interessante do que perguntar: Gostas de azeitonas na tua bebida? E ficar à espera da resposta. De facto, essa pergunta é só esquisita, mas a afirmação é interessante e muitas mulheres achá-la gira. Em vez de um questionamento incessante, deve desenvolver uma capacidade chamada leitura a frio. Trata-se de uma capacidade em que é intuitivamente capaz de saber algo acerca de outra pessoa sem realmente o saber. É como ser psycho sem ser piroso. Para os nossos propósitos, a leitura a frio é só uma forma de criar afirmações interessantes em vez de fazer perguntas para obter informação. Não faz a pergunta que quer fazer, mas uma previsão inócua. Em vez de lhe fazer uma pergunta acerca dela, calcula qual seria a sua resposta e depois afirma. Eis alguns exemplos. De onde és? Traduz-se por parece uma rapariga californiana. Em que trabalhas? Traduz-se por pareces uma pessoa criativa. Aposto que o teu trabalho é interessante. Como é que vocês as duas conhecem? Traduz-se por vocês parecem ser amigas há muito tempo. Em cada uma das situações, a afirmação faz uma suposição informada e envolve muito mais a mulher do que qualquer pergunta. Em vez de lhe perguntar acerca dela, está a dizer-lhe acerca dela. A única coisa que as pessoas apreciam mais do que falar acerca de si próprias é ouvirem falar acerca de si próprias. Mas, e se estiver enganado? Essa é a melhor parte. Muitos homens preocupam-se com a leitura a frio porque têm medo de afirmar algo incorreto. É aqui que a natureza humana funciona a nosso favor. Na leitura a frio não há erros,
Em cada leitura a frio pode acontecer uma de três coisas. 1. Está enganado e ela corrige-o. 2. Está enganado e ela pergunta-lhe o que fez pensar isso. 3. Está correto e ela fica extasiada com a sua capacidade de percepção. No primeiro resultado, ela está basicamente a responder à pergunta na qual baseou a sua leitura a frio e esquece de que estava errado. No segundo resultado, você está enganado, mas ela está tão intrigada com a sua suposição que cria um fio de conversa mais profundo acerca da sua observação. Mais tarde, neste capítulo, falaremos da importância de criar os fios de conversa mais profundos que for possível. No terceiro resultado, nas poucas vezes que faz uma leitura a frio correta, ela ficará surpreendida por ser tão perceptivo. Isto vai gerar uma onda imediata de raporte, ao mesmo tempo que a impressiona. Eis exemplos de uma situação de leitura a frio com as três diferentes respostas. Eu. Parece uma pessoa dada aos livros. Deve ser estudante aqui perto. Ela. Não, não sou, mas adoro ler. Eu. Parece uma pessoa dada aos livros. Deve ser estudante aqui perto. Não. Mas por que é que pensaste isso? São os meus óculos? Acabei de os comprar. Eu. Parece uma pessoa dada aos livros. Deve ser estudante aqui perto. Ela. Pois sou. Caramba, é assim tão óbvio? Deve exercer a leitura a frio o mais possível. Sempre que quiser fazer uma pergunta que exige uma resposta factual, preveja a resposta em vez de perguntar. Uma noite conheci uma rapariga de Chicago. Tentei adivinhar uma universidade que frequentava e acertei. Durante uns 5 minutos ela não conseguiu ultrapassar o facto de eu ser tão perceptivo. Perguntou-me como é que eu sabia e disse-lhe que percebia que ela era do género intelectual, mas que provavelmente tinha mudado porque a escola ficava numa parte má da cidade. Acertei em tudo, apesar de serem apenas suposições informadas. A partir daí, ela embrenhou-se totalmente numa conversa comigo e aceitou com entusiasmo um segundo encontro. Além disso, criar conversas a partir de afirmações protege-o do que eu chamo brancas. Ou seja, quando está a falar com uma mulher e de repente a conversa morre e não faz ideia do que há de dizer, fica ali sentado, embaraçado, e quanto mais desconfortável se sente, mais difícil é surgir-lhe alguma coisa. Finalmente, balbucia algo enfadonho como: Então, onde é que vives? Usar afirmações pode evitar isto. Em vez de procurar uma nova conversa baseada numa pergunta genérica, pode simplesmente comentar alguma coisa ou fazer uma observação. Nunca subestime o poder da improvisação. Estou a pensar em deixar de beber. Quando vinha para aqui, quase fui atropelado por um carro. O meu colega de quarto come sandes de manteiga de amendoim e maionese. É nojento. Sempre quis visitar a África. Isto pode parecer aleatório, porque de facto é. São os pensamentos que lhe ocorrem no momento. É melhor ser aleatório e interessante do que previsível e chato. Não tenha medo de simplesmente dizer alguma coisa da boca para fora. Isto funciona porque, ao contrário das perguntas, as afirmações não exigem investimento da outra pessoa. Pode dizer o que quiser e não há uma expectativa implícita do que ela também crie conversa. Utilizar as afirmações desta forma, para gerar conversa espontânea, é importante na medida em que o força a partilhar-se com ela. Quando simplesmente faz perguntas a uma rapariga, não está a dar qualquer informação acerca de si próprio. Por isso, é difícil para ela confiar em si ou construir um rapport. Mas se simplesmente afirmar um facto acerca de si e depois falar acerca dele, está a partilhar-se e a dar-lhe a oportunidade de participar também com as suas contribuições. O fantástico de falar por afirmações é que, se o fizer corretamente, ela conhecerá a fazer-lhe perguntas. Isto pode não parecer muito importante, mas na verdade reorienta toda a interação. Como mencionei antes, quem faz as perguntas está a subcomunicar um desejo de saber mais acerca do outro, ou seja, interesse. Ou seja, a pessoa está atraída por si. Se ela estiver constantemente em busca de informação acerca de si, fica a saber que tem agora o poder de controlar a interação. Controla a informação e a conversa. Temas infindáveis de conversa. Em cada tópico de conversação há infindáveis oportunidades de saltar para outros tópicos
infindáveis associações de palavras que podem ser feitas. Por exemplo, uma mulher diz-lhe: Nunca gostei desse restaurante. Fui lá no meu aniversário no ano passado e não me lembro de nada depois da meia-noite. Acordei no chão da cozinha da minha amiga. Isto está repleto de oportunidades de conduzir a conversa em novas direções. Pode relacionar e falar acerca do seguinte: 1. O restaurante que ela não gosta. 2. O que fez no seu último aniversário. 3. A última vez que teve um apagão bêbado. 4. Uma história sobre acordar num sítio invulgar. Qualquer destes tópicos será relevante e interessante para conversar. Se não o faz já, é um hábito que tem de incultar em si mesmo, tal como os comediantes incluam associações estranhas de palavras. Eis uma série de afirmações que as mulheres podem fazer. Nelas sublinhei os pontos de partida. Pense-os como interseções em que pode escolher a direção em que quer mover a conversa. Enquanto lê estes exemplos, tente pensar numa frase que se relacione com cada ponto de partida. Isto ensina-lo a estar preparado para falar de cada tema no momento exato. 1. Vou para Harvard agora. Não quero mudar de novo para o oeste. O tempo aqui é demasiado frio. 2. Estou aqui com os meus amigos Steve e Carrie. Eles namoram há 6 meses, mas discutem como se fossem casados. 3. Trabalhamos juntos na Baixa. Não é mau, mas quero mudar de carreira. 4. Estivemos numa festa ontem à noite. Foi uma loucura. A polícia apareceu e um miúdo bêbado foi preso. Tente reler estes exemplos e para cada palavra ou frase sublinhada, procure imediatamente uma ideia ou resposta relacionada. Por exemplo, eu vejo Harvard e penso uma vez que a visitei e o seu campus parecia um palácio. Também me lembro de amigos que estudaram em Harvard. Ambos são caminhos legítimos para dirigir a conversa. Quando se tornar competente nisto, vai notar que esta é a forma com que cada conversa flui. Uma conversa só acaba quando alguém diz uma coisa que não tem pontos de partida. É isso que acontece quando uma conversa morre. Se aprender a reconhecer estes pontos e a tirar partido deles, o mais depressa possível, será capaz de manter uma conversa indefinidamente com praticamente qualquer pessoa. Combine esta capacidade com a de fazer leituras a frio e crie fios de conversa, fazendo afirmações e desenvolva literalmente a capacidade de começar a controlar qualquer conversa com qualquer pessoa pelo tempo que for preciso. Storytelling. Os seres humanos, por defeito, extasiam-se com histórias ou, mais especificamente, com arcos de histórias. Os políticos usam-nos nas campanhas, os professores para explicar conceitos importantes, os comediantes para nos fazerem rir. E nós usamos-los constantemente nas interações diárias. Mas o que provavelmente não notou foi que os melhores comunicadores que conhece são fantásticos contadores de histórias. Já deve ter um amigo que começava a contar-lhe uma história que parecia não ir a lugar nenhum. Por exemplo, começava a falar-lhe da sua viagem a Chicago e depois de descrever o hotel e talvez a recepcionista, a história morria. Ou já conheceu alguém que consistentemente faz piadas sem sentido, que não dão em nada ou não têm graça? Ou talvez seja uma dessas pessoas. Os outros deixam de lhe prestar atenção a meio de uma história? Ou têm dificuldade em fazê-los rir? Intencionalmente, quer dizer? O mais provável é que estas pessoas, ou você, não estejam a seguir um arco da história forte, seja pelo que for. Os humanos evoluíram para uma situação em que ficam absolutamente fascinados quando a informação é comunicada com um determinado padrão. Isto é verdade para quase todas as culturas e backgrounds. Há 3 pontos principais num arco de história. Cenário. O cenário é exatamente isso. Estabelece o cenário ou o contexto para o que vai dizer. É a fundação do que vai contar e, se não a estabelecer adequadamente, as suas histórias, piadas e ideias parecerão sempre ao acaso. As pessoas comentarão que você é aleatório, esquisito ou excêntrico. Conteúdo e conflito. Depois de estabelecer o cenário ou o contexto do que vai dizer, entre no conteúdo em si. Este também pode ser o conflito na sua história.
Seja o que for, é algo que cria tensão e expectativa. O conteúdo da sua história tem de ser intrigante e fazer as pessoas quererem saber o que vai acontecer a seguir. Se não construir muita tensão com o conteúdo das suas histórias, verá que as pessoas perdem o interesse ou têm a sensação de que você divaga muito. Resolução. A resolução liberta a atenção do conflito ou do conteúdo. As resoluções podem vir em forma de punchlines para piadas, conclusões para ideias ou um simples remate para histórias genéticas. As pessoas que não resolvem bem as suas histórias e ideias obterão frequentemente olhares vazios quando param de falar ou perguntas do género: Pois, e porque os outros não perceberam que a história acabou. Eis um exemplo de uma história com cenário, conteúdo, conflito e resolução. Quando eu estava na universidade, o meu primeiro colega de quarto tinha um hábito estranho. Sempre que se embebedava, basicamente, ficava narcoléptico, adormecia em sítios estranhos a qualquer momento. Cenário. Bem, literalmente na noite em que o conheci, fomos a uma festa de boas-vindas. Conhecemos duas raparigas e fomos para o dormitório com elas. Estávamos ambos completamente bêbados e reparei que ele tinha parado de falar com a rapariga dele e estava a dormitar a um canto. Era um bocado esquisito, mas, afinal, eram 3 da manhã. De repente diz que tem de ir. Levanta-se e sai. Não penso mais nisso até voltar a casa na manhã seguinte e ver que ele não regressara. Passaram-se horas e comecei a ficar preocupado. Conteúdo conflito. Afinal, o gajo tinha ido para o átrio, tinha-se deitado no chão e dormido aí toda a noite. Mas o pior é que tinha deixado o casaco no quarto da rapariga. Por isso, às 9 da manhã, tive de ir lá acima e acordá-la para o recuperar. Foi hilariante para mim, mas pronto, era o meu colega de quarto. Resolução. Normalmente, acrescentar uma frase como mas pronto, era o meu colega de quarto, é porque indica que a história acabou e você parou de falar. Eis outro exemplo. Percebi muito rapidamente que o mundo das 9 às 5 não era para mim. Quando saí da universidade, arranjei um bom emprego na Baixa de Boston. Cenário. Odiei aquilo desde o primeiro dia. De facto, lembro-me de ao fim de 3 horas pensar: quanto tempo terei de trabalhar aqui antes de poder ir-me embora? Conflito de conteúdo. O meu pensamento seguinte foi: isto é capaz de ser um mau sinal. Resolução. Repare que aluda à conclusão logo no início da história. Este aviso ajuda as pessoas a acompanharem a narrativa. Além disso, repare que não importa o tamanho de cada componente da história, desde que transmita a informação certa. Outro exemplo. Quando as pessoas falam de uma cidade louca, acho que nunca estiveram na América do Sul. Vivi lá durante 3 meses na primavera passada e vêm-se coisas todas as semanas que não muito além da nossa realidade aqui. Cenário. Uma noite entramos num táxi para ir a outra discoteca. Era terça-feira e eram umas 4 da manhã. O taxista virou-se profundamente para trás e perguntou-se: queríamos experimentar a cocaína dele. Recusámos, educadamente. Então o homem disse em espanhol: melhor, mais fica. E começou a fazer linhas de coca enquanto conduzia com os joelhos a 80 km/h. Conteúdo e conflito. Todos pensámos que íamos morrer nesta noite. Resolução. A propósito, todas as histórias são verdadeiras. Na última secção falámos acerca de pontos de partida e como é assim que aprendemos a identificar-nos uns com os outros. Os exemplos mostraram esses pontos em frases individuais. Na vida real, as pessoas falam com mais do que palavras. Falam umas com as outras através de histórias. Por isso é bom desenvolver a capacidade de formular histórias inteiras em torno de pontos de partida, assim como aperceber-se delas nas histórias que ouve. Isto é muito mais fácil do que parece. E provavelmente falo de forma natural com os seus amigos e família em muitas situações. A ideia é fazê-lo natural e conscientemente com toda a gente, incluindo mulheres atraentes. Identificar-se e conectar-se. O objetivo final de uma conversa bem-sucedida é, na verdade, estabelecer uma conexão pessoal com a mulher com quem está a falar. Quando fala com uma mulher, apenas existem dois verdadeiros temas de conversa: ela e você.
Tudo aquilo de que falam deve ser de alguma forma revelador da sua identidade para ela e da identidade dela para si. Esta revelação da identidade é o que cria uma sensação de conexão. Quanto mais conexão criarem, mais ela vai querer passar tempo consigo e vice-versa. Estabelecer uma conexão exige 3 passos. 1. Ser aberto acerca de si próprio. 2. Conseguir que ela se abra. E 3. Identificarem-se com as experiências mútuas. Então, de que vão falar? Como é que fala de si abertamente? Quando diga homens, fale mais acerca de si. Abra-se. Muitos deles vão e dizem: sou de Nova York, gosto de beisebol, tenho 27 anos. É bom que esteja a partilhar coisas acerca de si, mas é um pouco simplista. Pegue numa folha de papel e escreva 3 coisas para cada um dos seguintes itens: as suas paixões e coisas que gosta mais de fazer, os seus sonhos, ambições e objetivos de vida, as melhores e piores coisas que lhe aconteceram, a sua infância, vida familiar e educação. Agora, volta a cada item que anotou e fala acerca dele durante 1 minuto. Tente ser o mais minucioso e honesto possível. Não é tão fácil como parece. Mesmo quando está sozinho, por vezes, falar acerca destes temas deixa-o um pouco desconfortável. A maioria dos homens sente-se um pouco vulnerável ao falar destes temas, sobretudo com mulheres. Esse é o problema. Esteja disposto a partilhar parte de si a qualquer altura e em qualquer nível. Não tem nada a perder por mostrar-se. Quanto muito, ela vai rejeitá-lo e, bem, ela vai rejeitá-lo se não fizer mais do que falar do desporto e do seu trabalho. Por isso, qual é o problema? O que realmente vai descobrir é que, quando partilha algo mais profundo e pessoal acerca de si, isso será genuíno e ela reagirá imediatamente, sendo ela própria genuína. Idealmente, partilhar estes aspectos de si vai incentivá-la a também partilhar. E você quer que ela fale das suas paixões, das suas ambições, das suas melhores experiências e das suas experiências mais vulneráveis. Estes são temas que nos definem como humanos e nos tornam únicos, ou seja, diferentes dos últimos 20 homens que falaram com ela. Estes são os temas de conversa que o farão destacar-se. Porquê? Porque ela conhece-o. Não o seu clube desportivo, não a festa a que foi no fim de semana passado, mas você. E quando ela o conhece e se lembra de si, fará questão de atender o telefone quando lhe ligar e de encontrar-se novamente consigo. Em conclusão, quando se trata de conversas, há muito para cobrir. Ler esta última secção pode ser sido avassalador para si. Se for o caso, lembre-se. Divida em etapas. Pratique uma coisa de cada vez. Mas agora, que já abordámos como manter uma conversa dinâmica e interessante, vamos falar de como apimentá-la. Falemos de humor. Humor. Há um ditado antigo que diz que, se conseguir fazer uma mulher rir, pode levá-la a rir até à cama. Apesar de o humor não ser remédio para todos os problemas amorosos, é definitivamente importante. De facto, em muitos inquéritos sobre o que as mulheres procuram nos homens, o sentido de humor vem quase sempre no cimo da lista. A razão é que um forte sentido de humor transmite todos os traços atraentes da sua identidade a uma mulher. Um homem que consiga rir facilmente do mundo e que não tenha medo de se rir de si próprio, transmite uma sensação de não carência. Também faz uma mulher sentir-se bem junto dele e, por isso, mais segura. Um homem muito sério e capaz de se rir de si próprio ou do mundo transmite um investimento pesado nas percepções do mundo que o rodeia e, portanto, é carente. O seu tipo de humor específico não é tão importante como o facto de o ter. Obviamente, mulheres diferentes reagirão a diferentes tipos de humor, mas isto é menos uma função da sua capacidade para contar piadas e mais da demografia. As mulheres sarcásticas gostarão de homens sarcásticos. As mulheres tolas gostarão de homens tolos e por aí adiante. Foque-se naquilo que acha engraçado e não tenha medo de o partilhar com as mulheres que conhece. Se elas se rirem, ótimo. Se não, o mais provável é que a vossa relação não funcionasse. No fundo, o humor é a arte de estabelecer conexão entre duas ideias ou objetos aparentemente não relacionados.
Há várias formas de o fazer, mas no fundo o humor é uma atividade criativa e, portanto, estará muito ligado à sua capacidade de se exprimir com desinibição. Por vezes, as suas piadas não terão efeito, sobretudo quando estiver a começar. Não faz mal. Não se ria de si. Não goze consigo. Não tente explicar a piada. Tudo isso são reações carentes, dependentes das percepções dos outros e não das suas. Por vezes, as anedotas são más e sem piada. Não faz mal. Avance. Nesta secção, dar-lhe uma visão geral de vários tipos de humor: direção errada, exagero, sarcasmo, jogo de palavras e role-playing. Direção errada é uma das formas mais comuns e fáceis de humor. Ocorre quando começa a dizer algo ou a contar uma história que leva o ouvinte a acreditar que vai dizer uma coisa e, de repente, diz outra completamente diferente. Eis uma frase famosa de Steve Martin. Sabem aquele olhar das mulheres quando querem ter sexo? Pois, eu também não. A frase faz pensar que ele vai contar uma história sobre uma mulher que lhe dirigiu um olhar de desejo sexual, mas está a levá-lo na direção errada para fazer uma piada com a própria inexperiência sexual. Eis outra, de Jimmy Fallon. Saiu um novo livro chamado Porquê é que as mulheres têm sexo?, que diz que há 237 razões para isso. E amigos, o David Letterman conhece o top 10. Mais uma vez, ele contextualiza a piada falando de um novo livro sobre as razões pelas quais as mulheres têm sexo, mas depois pega na ideia de serem 237 razões para relacionar isso com os famosos segmentos top 10 de David Letterman no seu programa e o facto de Letterman ter sido apanhado a dormir com os estagiárias. É a conexão entre dois factos aparentemente sem relação que tem piada. Exagero. O exagero é outro básico do humor e algo que toda a gente pode utilizar. Ocorre quando pega na qualidade de alguma coisa e a amplia desproporcionalmente, em geral de uma forma criativa ou interessante. Por exemplo, mas ela é uma mulher simpática. Os 3 acres de carne mais simpáticos que já conheci. Obviamente, uma mulher tem 3 acres de carne, mas o exagero da gordura dela é o que dá piada à frase. Há também uma direção errada subtil, passando de ela é simpática a ela é gorda. Em geral, quanto mais criativo e extremo é o descrever o seu exagero, mais engraçado será. Por exemplo, repare na diferença entre as duas frases seguintes. Era feia que nem um cão. Já vi coisas mais bonitas no fundo de um urinol do aeroporto. Repare que a segunda frase é mais extrema e criativa. As ideias sem qualquer relação da cara de uma rapariga e um urinol de aeroporto, estou a rir só de o escrever, criam um maior grau de humor. No humor, quanto mais os detalhes são específicos e estranhos, mais cómica é a piada. Provocação e sarcasmo. Embora a direção errada e o exagero sejam divertidos para quase toda a gente, vai deparar-se com uma minoria de mulheres que não acham o mesmo da provocação e do sarcasmo. Estes podem variar em graus de adequação, especialmente dependendo do local onde se encontra. Se estiver num funeral, é capaz de não ser boa ideia fazer comentários sarcásticos sobre a família do falecido. A provocação é quando faz comentários humorísticos que são derrogatórios para alguém. Em geral, a provocação é feita com bom humor e boas intenções. A provocação mal intencionada torna-se insultuosa e não é apreciada pela maioria das pessoas. A provocação tem por objetivo ser divertida. A provocação ideal vai criar uma mistura de emoções numa rapariga. Defesa, mas também felicidade. A reação ideal é quando uma rapariga diz: "Oh meu Deus, nem acredito que disseste isso", mas está a rir e a sorrir. Eis alguns exemplos de provocações. Para uma mulher de sapatos vermelho vivo. Vais bater os calcanhares como no feiticeiro de Oz para ir para casa? Para uma mulher sentada sozinha num canto com um ar aborrecido. Então, quem é que pôs de castigo? Para uma mulher acenando com uma nota ao empregado do bar para lhe chamar a atenção. É sempre assim que consegues a atenção dos homens? Cuidado com as provocações, especialmente junto às mulheres que não o conhecem. Disse a última frase a uma mulher que não conhecia e levou uma bofetada. A verdade é que dormi com ela na mesma.
Mas, quando se provoca frequentemente e livremente, deve estar-se preparado para uma série de respostas emocionais. A provocação polariza, muitas vezes de forma rápida e dura. Assim, é uma boa tática, mas nem sempre corre bem. Por vezes, as raparigas ficarão genuinamente ofendidas ou suscetibilizadas pela provocação e não reagem bem. Diria que talvez um terço das mulheres que conheço não reage bem a uma provocação bem-humorada. Faça questão de detectar essas mulheres e prescinda da provocação. Em geral, as mulheres que não gostam de ser provocadas apreciam elogios genuínos. Por isso, use-os. O sarcasmo é uma forma de humor ainda mais negro do que a provocação. O sarcasmo funciona ainda com menos mulheres, mas as que o apreciam, apreciam mesmo. É provável que muitos dos que leem isto não tenham um sentido de humor muito sarcástico. Não faz mal. Pode-se viver uma vida sem sexo e solitária para sempre. Foi sarcasmo, caso não tenha reparado. A sério, o sarcasmo não é para toda a gente. O sarcasmo é quando faz uma afirmação extrema que é completamente oposta àquilo que realmente quer dizer. Normalmente, dilo com completa seriedade e sem sorrir. Muitas mulheres não compreendem o humor sarcástico. Pensam que está a falar a sério ou ficam confusas. Outras não gostam muito. Mas, pela minha experiência, quando uma mulher adora sarcasmo, adora sarcasmo. Há uns anos estava com uma rapariga num bar. Tínhamos namoriscado durante toda a noite e ela tinha um sentido de humor muito sarcástico. A certa altura, ela olhou para a minha bebida e disse: "Bebes devagar, eu já acabei a minha." Respondi-lhe com uma expressão totalmente séria: "Nem todos nos odiamos tanto como tu." Ela quase caiu tanto de rir. Adorou e acabamos por ter um relacionamento excelente. O papel dos palavrões. A linguagem porca e os palavrões têm um papel interessante no humor. Muitos tipos de humor, como o sarcasmo e o exagero, exigem um certo nível de desconforto para atingirem um remate poderoso. Usar linguagem porca ou palavrões é uma forma fácil e barata de tornar aquilo que diz mais extremado. Por exemplo, acrescentar a palavra foda-se a quase todas as frases humorísticas terá um pouco mais de efeito. Ao mesmo tempo, usar esse género de linguagem é uma espécie de atalho e se a usar demasiadas vezes vai começar a fartar e a parecer forçado. Atirar uma oportuna bomba F pode tornar uma anedota ainda mais engraçada. Mas atirá-la em tudo o que diz só o faz parecer pouco sofisticado. Geralmente, quanto mais velho for, mais recomendo que evite a linguagem de baixo nível. Use-a escassamente e apenas se tiver uma razão específica para isso. Quanto mais a usar, mais parecerá negativo e carente de atenção. Dois traços que não são atraentes. Jogos de palavras e trocadilhos. Os jogos de palavras são similares à direção errada, porque o ouvinte espera um género de significado e obtém outro, mas neste caso recorre-se à palavra que tem vários significados. Alguns exemplos. Hurry, a passenger is ill. We need to get to a hospital. What is it? It's a building with lots of doctors, but we don't have time of that. Ou, surely, you can't be serious. I'm serious, and please, don't call me Shirley. Diria que os trocadilhos e os jogos de palavras são uma forma ainda mais escassamente apreciada de humor do que o sarcasmo. Também tendem a ser muito intelectuais. Encontrará poucas mulheres que o apreciem, e ainda menos dos que estão a ler este livro gostarão de os usar. Mas, quando encontro uma mulher que os aprecia, pela minha experiência, aprecio-os mesmo. Roleplay e jogos. Os jogos e o roleplay são formas rápidas e fáceis de injetar humor em qualquer interação com as mulheres. São divertidos e normalmente abrem uma série de oportunidades para outros tipos de humor. Os jogos podem ser tudo, desde jogos físicos, básicos, bater com as mãos, guerras de polegares, etc. Até jogos com palavras, jogo das 5 perguntas, foder, casar, matar, etc. Por exemplo, este último é fácil. Aponta para 3 pessoas ao acaso na sala e diz: ok, destas 3 pessoas, com quem fodias, com quem casavas e quem matavas. E porquê?
Este jogo pode conduzir a uma conversa interessante com base na observação das pessoas. O roleplay também pode ser revigorante e divertido. Basicamente, envolve dar a uma mulher com quem está a falar um papel falso e depois brincar à volta disso. Alguns dos meus favoritos envolvem papéis de casamento e divórcio. Por exemplo, quando conheço uma rapariga, digamos que ao fim de 30 segundos ela diz uma coisa de que não gosto. Eu digo: está decidido, vamos divorciar-nos. É divertido porque acabei de a conhecer, mas consegue extrair muito entretenimento de uma coisa tão simples. Outro exemplo: tu ficas com os filhos, eu vou mudar para a Europa. A propósito, a tua música é uma merda e também nunca gostei dos teus cozinhados. Se reparar que tem dificuldades com o humor, recomendo-lhe que veja muita stand-up comedy. Alguns dos meus comediantes favoritos são Louis C.K., George Carlin e Bill Wicks. Preste atenção ao seu discurso, ao seu timing, às suas expressões faciais. Estas coisas não podem ser ensinadas num livro, por isso preste atenção. Escolha alguns dos seus cómicos favoritos e observe as suas rotinas de stand-up várias vezes para perceber como contam uma história e como introduzem a punchline. Tenha também o cuidado de não cair no humor autodepreciativo. Muitos homens, principalmente os carentes e os que investem muito nas relações dos outros, troçam de si mesmos e rebaixam-se para obter uma gargalhada. Embora isto possa fazer as mulheres rirem-se, quando usado em excesso é um comportamento carente porque está a sacrificar a sua autoperceção em prol do divertimento dos outros. Acaba por não ser atraente. Aos homens com bom sentido de humor, que normalmente o usam em si próprios, recomendo que transfiram essas mesmas piadas e pensamentos para as mulheres com quem estão a falar. Em vez de fazerem brincadeiras convosco, façam-nas com elas. A princípio pode parecer desconfortável, mas ficarão surpreendidos com a abertura que isso dará às interações, infundindo-lhes mais sexualidade e brincadeira. O humor não é uma panaceira para todos os seus problemas em atrair e seduzir mulheres. Se houvesse uma panaceia, seria a fiscalidade. Capítulo 14. Alguns homens naturalmente engraçados confiam demasiado na sua capacidade de fazer uma rapariga rir e, na verdade, exageram. Em vez de serem homens fortes e atraentes, tornam-se entertainers, constantemente em busca de atenção e validação. A pior parte deste hábito é que tudo acontece enquanto ele faz uma mulher rir e desfrutar da sua companhia. Então, muitos homens ficam confusos e pensam mesmo que estão a seduzi-la. Ela está a rir, está a sorrir, gosta de mim, deve estar sexualmente atraída por mim, certo? Infelizmente não. O humor só é útil se ao mesmo tempo a conduzir a uma maneira dominante e avançando as coisas fisicamente com ela. Afinal, nem sequer estará realmente a atrair uma mulher, a não ser que esteja a conectar com ela física e emocionalmente. E embora o humor seja muito útil para ajudar a fazer isso, não o faz por si.